Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre como se aposentar com ações, continuando o assunto que a gente falou na nossa live. Vou colocar de novo o link aqui da live, na nossa última live, onde nós falamos sobre como se aposentar com ações. E nós falamos no último vídeo também sobre o minimalismo, que você deve gastar cada vez menos para poder não correr o risco de não ter a quantia suficiente e principalmente para você chegar mais rapidamente numa quantia. É mais fácil chegar em 8 mil reais por mês do que chegar em 10 mil reais por mês. Então, o quanto sobra é importante, mas também o quanto você vai gastar em relação ao quanto sobra. Assiste lá os vídeos e, por favor, já comenta, já deixa o seu like aí se você gosta desse tipo de conteúdo, porque a gente quer falar bastante sobre isso, sobre aposentadoria antecipada e sobre como você chegar lá com ações, porque a gente já sabe que hoje em dia com renda fixa está complicado, então a gente fala de ações, a gente vai falar de fundo imobiliário, vai falar de ETF, vai falar de um monte de coisa que você pode fazer para poder chegar lá. Hoje eu quero falar exatamente dessas categorias que você tem que utilizar-se para poder chegar na sua aposentadoria de forma mais tranquila, sem muita volatilidade. Falando assim bem rapidamente, só para poder introduzir o assunto, eu quero falar sobre diversificação. O que é diversificação? É você escolher classes de ativos diferentes para poder tirar a volatilidade daquilo que você está investindo. Imagina o seguinte, se eu invisto só em ações, eu tenho uma certa volatilidade. Uma ação vai subir, outra vai cair, só que elas têm muita correlação, e se elas tiverem muita correlação, as ações têm correlação entre si, você acaba não diversificando muito. O que você pode fazer é escolher ações que tenham menor correlação. Então você imagina aqui, bancos têm uma grande correlação, você investir no Itaú, investir no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil, a correlação é gigantesca, é 80%, 90% de correlação, então quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro cai. No longo prazo, a variação entre eles é muito pequena. Então você não está diversificando bem se você investe só em banco. Não estou dizendo que você não possa investir em banco, é algo que você pode e deve até investir em banco, é um investimento bom. Porém, é necessário que você diversifique. Também não adianta você investir somente em bancos, mais Vale, mais Petrobras, mais Ambev, porque aí você está investindo no índice Ibovespa. É melhor você comprar o índice Ibovespa de repente, o ETF. Ah, mas aí ETF, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você paga imposto, tudo bem. Quer fazer essa diversificação dessa forma, acha que o ETF lá, o Ibovespa, é um índice muito bacana para você seguir, então segue lá do jeito que você quiser. Mas a verdade é que, se você estiver investindo muito em ações correlacionadas, e as grandes ações, os grandes players do mercado, eles são muito correlacionados, afinal de contas, eles têm muita liquidez, as pessoas vão para lá, quando a bolsa cai, eles caem, quando a bolsa sobe, eles sobem. Então, investir somente nesses grandes players não é diversificar, é ficar totalmente volátil dentro do Ibovespa. Então você está suscetível a tudo que acontecer no nosso índice. Qual uma forma de diversificar então? Investir, por exemplo, em fundos imobiliários. Fundos imobiliários têm uma correlação menor com o índice Ibovespa. No próprio fundo imobiliário você tem lá diversos tipos de fundo de tijolo, fundo de recebíveis, fundo de fundo. Eu não gosto muito de fundo, você acaba pagando mais taxa de administração, mas aí a volatilidade acaba ficando menor porque você tem bastante ativo ali dentro. Então, o ideal é você tenha fundos que são multi, que tem vários ativos, e aí você consegue ter uma volatilidade menor, porque se um ativo fica ruim, outro fica bom, o fundo acaba dando uma maneirada. Os fundos imobiliários por si só já têm menos volatilidade do que as ações, né? A gente viu que nos últimos meses aí que a gente teve os circuit breaks da vida, as ações caíram muito e os fundos também seguiram, mas as ações caíram, no final das contas, mais, porque eles têm essa volatilidade maior, os fundos seguram mais, pagam os famosos dividendos, que são os aluguéis, que você pode se controlar melhor, quando você for viver, né, de aposentadoria, eu acho que é uma boa nesse caso. Enquanto está pagando aluguel, você está recebendo e botando de volta, faz a menor diferença, só tem que reinvestir se ele não pagasse, ou se ele pagasse, já falei isso várias vezes, receber dividendos e reinvestir e não receber dividendos é a mesma coisa, faz o mesmo efeito. O importante é que você, dado que está recebendo e não vai usar, coloque de volta para poder ir aumentando o montante. Que você não pode receber dividendo e gastar antes da hora, porque aí você está dilapidando bastante o patrimônio que você vai ter no futuro e vai postergar muito a sua aposentadoria antecipada. E não é essa a questão. Se você quer uma aposentadoria antecipada, não faz sentido você postergar uma coisa que você quer antecipar. Então o que você faz? Investe em ações, investe em fundo imobiliário. Qual a terceira categoria que é legal? Investir lá fora, principalmente. Você pode investir lá fora pelo IVVB11, que é um ETF que replica a Bolsa Americana, ou você pode, hoje está bem facinho, você tem a Ameritrade, você tem a Avenue, você tem vários outros players no mercado aí que estão fazendo esse investimento lá fora. Abrir uma conta numa corretora dessas hoje é quase igual a abrir uma conta numa corretora aqui no Brasil, ou seja, é muito fácil. E você começa a investir lá. Você manda o dinheiro para lá, converte no dia que você achar mais interessante, pela taxa do dólar que estiver lá,
começa a investir lá, e aí você passa a ter toda a bolsa americana, tudo que tem lá, ao seu dispor. E aí você passa de 500 e poucos ativos aqui, o que você tem, para mais de 5 mil ativos lá, você tem ETFs, aqui tem meia dúzia de ETFs, sei lá, 20, 30 ETFs, lá você tem quase 2 mil ETFs para você investir, e aí você passa a ter uma gama gigantesca de opções, e principalmente de opções extremamente descorrelacionadas. Né? O que acontece aqui dificilmente influencia no que acontece lá. É mais fácil lá acontecer de influenciar aqui, mas até mesmo isso já descolou um pouco. Você já consegue ter descolamento entre a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana, que antigamente era muito mais parecido e hoje já não é tanto. A correlação já diminuiu bastante. Mas você consegue então, com ações aqui, com ações lá fora, e aí você compra fundos imobiliários aqui, compra os REITs lá fora, que são os fundos imobiliários lá de fora. Compra ETFs e ETFs. Imagina que com meia dúzia de ETF você investe no mundo inteiro, né? Porque você tem lá ETFs gigantescos que investem em vários tipos de categorias. Isso é muito legal, depois eu vou fazer um vídeo também falando sobre ETFs, que eu gosto bastante. E aí você pode pegar ETF por região, nos Estados Unidos, mercados emergentes, Europa, Ásia e etc. Você pode pegar por tipos de investimentos, tipo, eu quero ETF que investe em cannabis, ETF que investe em blockchain, ETF que investe em diversos outros segmentos. Você pode escolher o segmento que você quer investir, que aqui fica muito difícil. Então, investir com sabedoria é também investir com a maior possibilidade possível de ativos, fazendo com que a volatilidade não seja um negócio que vai atrapalhar, porque a gente falou na nossa live que a volatilidade faz com que você tenha riscos de chegar em algum ponto da sua vida e não ter o dinheiro que você gostaria de ter. O ideal é que você tente fazer com que os seus investimentos subam o mais linear possível, em vez de ficar subindo, subindo e descendo. A gente chama isso de volatilidade, que é, na verdade, o risco que você tem, né? Que é o desvio padrão. E esse desvio padrão, quanto menor, melhor. Se a sua ação subir com menos desvio, é melhor do que se ela subir cheia de curvas, porque dependendo do momento que você tirar, você vai estar ganhando ou perdendo. E a gente viu lá que é possível sim, se você não se planejar direito, ficar sem dinheiro no meio da sua aposentadoria. E aí você vai ficar dependendo novamente daquilo que você não gostaria de depender, que é do seu trabalho, novamente, depois já de idoso, de repente de velho, depender dos outros, e ninguém quer depender de ninguém na aposentadoria. O que você quer como independência financeira é ter uma vida tranquila para que você, seus filhos, seus netos, de repente, possam usufruir daquilo que você conseguiu, que você conquistou com o seu suor, com o seu sacrifício, mas principalmente que você consiga o quanto antes viver fazendo aquilo que você gosta, ou se aposentar. Eu acho difícil se aposentar muito cedo, mas se você realmente quer se aposentar cedo e você quer fazer somente o que você gosta, você precisa se controlar, você precisa gastar menos, você precisa ganhar mais, você precisa investir nos ativos certos. Não adianta nada você fazer tudo isso e investir em ativos que não rendam quase nada, como por exemplo, infelizmente hoje é a questão da renda fixa, ou a poupança em si, e aí você não consegue chegar nunca naquele valor que você precisa e não consegue viver em paz, porque se você tem um investimento que rende somente a inflação, ou a inflação é muito pouquinho, então você não tem nada para gastar. Você precisa ganhar da inflação por no mínimo ali 4%, que a gente falou, para você poder gastar aqueles 4%, e aí você vai gastando aqueles 4%, ele vai crescendo de novo, você vai gastando. Em alguns momentos vai ser mais, em alguns momentos vai ser menos. Eu não acho que tem que ser 4% certinho que você tem que gastar. Você pode viver para cima ou para baixo. Eu falei disso no outro vídeo, quando eu falei que você pode ter um valor, um patamar, que seja de aposentadoria, e fazer os seus bicos pós-aposentadoria, que você vai fazer com prazer, vai fazer com mais tempo, com mais capacidade de discernimento que você quer ou não quer fazer, não precisa trabalhar exatamente para poder pagar as contas estão sendo pagas com seus investimentos, e aí você gasta mais ou menos à medida que você vai conseguindo fazer mais dinheiro após a aposentadoria, e também é um meio bacana de você viver. E se você gostou, se você acredita nisso, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de dar o like, de compartilhar e de comentar. Se você tem feito isso, você já tem diversificado bastante, tem investido no exterior, tem investido em fundos imobiliários, tem investido em ETF, o que você tem investido? Claro, tem outras categorias que eu não falei, né? Tem lá o Bitcoin, tem o ouro, tem diversos outros tipos de investimentos. Alguns eu acredito que servem bastante como proteção, outros eu já acho que a galera usa mais para especular mesmo, e aí fica mais complicado especular durante a sua aposentadoria. É um negócio que eu acho totalmente desnecessário e muito complicado de fazer. Mas você que escolhe, não esquece então de pensar um pouco antes de fazer seus investimentos para que você não caia em nenhuma cilada. Abraço!